Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Ululante, porque no futebol nada é tão óbvio assim. Olá, boa noite para você, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante, ao vivo pela Rádio UFMG Educativa, aqui pelo 104,5 FM e também na internet www.ufmg.br/rádio. Nós estamos apenas começando, estamos com o estúdio cheio, hoje aqui com o pessoal do GFUT, Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Hoje aqui com a gente o TJ, o Tio Phil, a Marina e de volta também o Silvio, depois de longas viagens, né, professor? De volta aqui com a gente no programa. E também temos convidados especiais aqui nos nossos estúdios, o técnico do time feminino do América, o Vitor Alberici, e também a meia atacante da equipe, a Rosinha, que vai falar um pouco aí das dificuldades, né, de ter um time feminino, de jogar no time feminino do América. Vamos entender um pouquinho essa equipe do Coelho, o time feminino do América. Temos também, é claro, os quadros do GFUT, charge sonora e muito mais. Estamos apenas começando, agora são 6 horas e 10 minutos. Você pode participar também nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também no Facebook, é só procurar Óbvio Ululante. Você pode ver todo o nosso conteúdo na nossa página do Facebook. Melancia fatiada, o globo sal e doce, dragão. 1900 e bolinha. Bom, a gente já começa de 1900 e bolinha, produzido pelo Gino. Gino tem um tempo que não aparece, hein? Tá devendo aparecer aqui com a gente de novo. Tio Phil, faça as honras pra gente, boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, amigos do Óbvio Ululante aí de casa, no carro, você que está nos ouvindo aí. No programa de hoje, o 1900 e bolinha vai trazer o perfil biográfico de um dos mais importantes jogadores que passaram pela história do Palestra. Itália, né? Hoje o Cruzeiro. Estamos falando de João Fantoni, conhecido no Brasil como Ninão e na Itália como Fantoni I. Ninão foi um futebolista ítalo-brasileiro e pertenceu a uma família de cruzeirenses. Ele, os irmãos Leonísio Fantoni, Niginho, e Orlando Fantoni, e o primo Otávio Fantoni, Nininho, foram atletas do clube. Ninão, Niginho e Nininho, e também o Orlando, atuaram ainda na época em que a Raposa chamava-se Palestra Itália. João Fantoni defendeu Palestra por 2 passagens, entre 1923 e 1931, e depois entre 1933 e 1938, sendo o atacante de melhor média de gols no clube, 1,41 por jogo, tendo marcado 167 vezes em 127 partidas. João também é o jogador do Cruzeiro que mais marcou gols em uma mesma partida, anotando 10 gols dos 14 que o Palestra Itália fez contra o Alves Nogueira em 1928. É o 5º maior artilheiro do clube mineiro, pelo qual seus filhos Benito e Fernando Fantoni atuaram na década de 1960. Fernando Fantoni também passaria pela Lazio como Fantoni V, que o Gino coloca aqui. Há exatos 86 anos, o jornal Estado de Minas trazia uma notícia sobre o ídolo palestrino, dando destaque a um acidente automobilístico sofrido pelo mesmo. A matéria, cujo título era Ninão Viu Estrelas, descrevia literalmente: João Fantoni, Nino I, ou ainda Ninão, querido e valoroso forward do Palestra Itália, foi vítima, no domingo último, de sério desastre que pôs grog fazendo-o ver estrelas. É que Ninão, naquele dia, foi passear em Lagoa Santa em companhia de vários parentes. Na volta, o Chevrolet que os conduzia e que era dirigido por um seu parente, derrapou e se precipitou por uma ribanceira abaixo, levando na queda os seus passageiros. Felizmente, os ferimentos recebidos pela turma limitou-se a escoriações. Quem viu a coisa mais feia foi Ninão, pois o carro tombando ficou com uma roda sobre ele, comprimindo-lhe o peito. Avistamos-nos ontem com o simpático dianteiro da camisa verde. Então, Ninão, como foi o desastre?
Uma coisa horrorosa, meu amigo. Escapei de uma boa. Imagine que fiquei sobre o Chevrolet com uma calota sobre o peito. Que, Ninão? Mas você não é casado? Sim, que tem isso? É que você disse que ficou com a Carlota sobre o peito. Qual Carlota? Calota, uma peça da roda. Um copo do cubo foi que me comprimiu ao solo. E olha, um Chevrolet é pesado, rapaz. Agora você está em forma. Pronto pra outra. E batendo naquele peito, né, que abrigava 2 invejáveis pulmões. Estou mais guapo do que nunca. Como se vê, jogadores de futebol e acidentes com Chevrolet são mais antigos do que a gente imagina, não é mesmo? Tá, então, o 1900 e bolinha de hoje, a história aí do Ninão, né, um dos craques do passado do Cruzeiro, né, que teve esse problema aí com o Chevrolet também. De vez em quando tem algum jogador, hoje em dia não é mais Chevrolet, né, o TJ, hoje em dia é Range Rover, Ferrari. Boa noite aí, querido Camaro. ouvinte. Um beijo aí no cérebro do querido ouvinte. E que bom que ele saiu ileso, né? Porque esses acidentes também já levaram jogadores fantásticos também, né? Assim, rapidamente aqui eu lembrei do Edmundo, né? E do Claudinei, que jogou no América também. Isso, o Silvio falou aqui, eu também tava pensando nesse também, na hora que era o Denner, jogava né, demais. Que acabou morrendo, né, num acidente automobilístico. Tinha uma grande carreira, era muito jovem, né, quando sofreu o acidente. Agora, às 6h15, hora das mulheres invadirem o óbvio ululante. Mulheres em Campo. Olá, pessoal do Óbvio Lulante. Eu sou a Luísa Aguiar. Eu sou a Pamela Joras. E eu sou Suelen Ramos. E o Mulheres em Campo começa 2016 fora das 4 linhas, tratando do polêmico desfile de apresentação do novo uniforme do Atlético Mineiro. No evento, enquanto os modelos homens desfilavam com opções variadas do uniforme completo do clube, tal qual um jogador, isso foi exceção entre as mulheres. Em muitas delas, a camisa do uniforme era estilizada com faixas, além de ser completada com calças justas ou shorts curtos. Nos pés, ao invés das chuteiras, botas e sapatos. Esses trajes, contudo, foram até mesmo esquecidos diante da revolta provocada pelo fato de várias modelos mulheres, entre elas uma adolescente, desfilarem de biquíni, por vezes com apenas a camisa ou apenas o calção cobrindo parte do corpo. A cereja do bolo machista ficou por conta dos kits que a Dryworld, nova fornecedora de materiais esportivos do clube, distribuiu à imprensa, que incluíam uma camisa na qual as instruções de lavagem eram acompanhadas da frase entregue para sua esposa. As reações de atleticanos revoltados com a representação objetificada das mulheres no desfile surgiram rapidamente e se multiplicaram. A Dryworld buscou se eximir da culpa afirmando que o responsável pela organização do desfile foi o Atlético e que as camisetas distribuídas foram resultados de um erro de produção. O clube, por sua vez, basicamente ignorou as críticas. Para o diretor de comunicação do clube, Domênico Bering, não houve excesso nem atitude machista. E que não há por que mudar algo que vem dando certo. Alexandre Calil, ex-presidente do Galo, através de sua conta no Twitter, também menosprezou a questão, afirmando que num país com tanta roubalheira, implicar com bunda de fora parecia sacanagem. Infelizmente, o posicionamento dos dirigentes não é uma visão isolada. Certamente, muitos torcedores, atleticanos ou não, concordam que a crítica ao desfile é um mimimi, coisa da patrulha do politicamente correto. Mas a voz de oposição parece cada vez mais forte. Os feminismos dentro e fora do futebol têm ganhado força. Mulheres e meninas decidiram que chega de fio-fio. Tomaram coragem para falar dos primeiros abusos do qual foram vítimas. Discutem a legalização do aborto, reivindicam o uso de shortinhos e estão mostrando que também querem vivenciar o futebol sem com isso serem desrespeitadas. Não queremos embelezar o espetáculo nem ser musa do time. Queremos ir ao estádio com a roupa que quisermos, sem sermos assediadas. Queremos que nossas opiniões não sejam questionadas simplesmente porque somos mulheres. Queremos mais narradoras, jornalistas e comentaristas esportivas. Queremos mais mulheres ocupando os cargos diretivos do clube. Queremos mais mulheres na arbitragem. Queremos maior diversidade nos produtos do clube voltados ao público feminino. Queremos a criação e o apoio efetivo às equipes de mulheres. É pedir demais? Luísa Aguiar, Pamela Joras e Suelen Ramos para a Rádio FMG Educativa. Mulheres em Campo.
Tá, então, Mulheres em Campo de hoje. Muito obrigado, meninas. Silvio? Não, primeiro eu queria mandar um beijo aí para os nossos ouvintes, né? O pessoal do GFUT que está nos ouvindo aí. Gino e Luísa já se manifestaram, que estão já ligados aí no programa, né? E dizer que eu gostei muito aí da matéria, uma matéria que tece uma crítica importante aí ao desastroso ação de marketing do Clube Atlético Mineiro, né? E dizer que as pessoas que fizeram crítica a isso não passaram incólumes, não, né? Sofreram muita pressão aí nas redes sociais. Então, realmente, as pessoas pressionadas aí pela truculência da lógica masculina, pela truculência dos dirigentes, pela imprensa conivente, que é uma imprensa muito conivente. E muitas vezes sem saber diferenciar a paixão pelo clube de um erro do clube, né? Sim, e deve ter custado muito a Luísa fazer essa matéria aí, né? Inclusive, ela tá até rouca, eu acho que, né, isso é facilmente explicável, né? Mas realmente a gente tem que saber diferenciar um momento que... Sim, um erro do clube, apesar erro do clube, da né? paixão Mesmo sendo pelo o nosso clube, nós temos que assumir isso aí. Você falando isso aí, Silvio, eu lembrei que na época eu vi alguns comentaristas, assim, e quase todos que eu vi falando, tipo, né, contemporizando, né, que não viu tanto problema assim no desfile, na ação de marketing, né, de maneira mais geral. Porque a gente vê como que as coisas ainda precisam ser mais debatidas, né? A gente tem que avançar muito ainda, assim, né? As pessoas ainda acham normal esse tipo de coisa. Pois é, um fato decorrente disso foi que voltou a ser um assunto debatido, né? Essa questão do machismo, não só no futebol, mas em outros setores também. E por incrível que pareça, né? Apesar da Dry World se retratar, o Atlético também até agora não deu nenhuma nota, nenhum pedido de desculpa, né? Uhum. Não se retratou, pelo contrário, ele se manteve achando que a postura tá normal, uma coisa que não deveria acontecer. É porque eles acham que as atleticanas não dão dinheiro, né? A verdade é essa. No futebol profissional hoje em dia, você só é visível como consumidor, então... como esse nicho ainda de mercado ainda não se dá importância para ele, então as mulheres não são realmente grande coisa, então nós não merecemos o pedido de desculpa. Uhum. Isso, assim, eu tô refletindo aqui um pensamento que circula, não um pensamento meu, obviamente. Mas infelizmente é isso. Eu acho que para além do acontecimento, acho que nem é bom também ficar dando muita publicidade. Eu também fiquei meio nesse dilema, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que você fala mal, é aquela coisa. Falem mal, mas falem de mim, sabe? Pra empresa isso não é totalmente ruim. Mas... infelizmente a mulher só tem visibilidade no futebol ou como objeto ou como comentarista extemporânea, porque é no Dia da Mulher, quando na Copa aí fazem um programa só de mulher e põe a mulher naquele gueto ali para falar sobre isso, né? E a mulher que tá aí no futebol mesmo, no dia a dia, essa mulher não tá muito visível, não é valorizada. Né, Rosinha? É verdade, te apoio aí. Eu queria ouvir a opinião da Rosinha. Quando ocorreu isso, se isso repercutiu entre vocês, jogadores, se vocês conversaram sobre isso? Olha, pra te falar a verdade, a gente procurou deixar do lado da lagoa aí, né? O problema é deles lá, a gente procurou manter o nosso trabalho ali, nem focar nisso não. Uhum, entendi. Agora são 6h22. Vamos para um rápido intervalo. Já estamos de volta com mais Óbvio Ululante aqui na rádio UFMG Educativa. Ouvinte da rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Acesso à Justiça, a Defensoria Pública da União a serviço do povo. Toda terça às 6h30 da manhã. Acesso à Justiça você ouve aqui, na 104,5 FM, UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Tem que buzinar mesmo. O cara não pode me fechar assim. Assim não dá. Tive que fechar o carro do lado porque a moto veio com tudo pra cima de mim. Pô, velho, tive que jogar a moto pra tirar do cara que atravessou fora da faixa. Não tem jeito. O ônibus parou na faixa de novo e eu tive que atravessar no meio da rua. O carro é seu. O trânsito é nosso. UFMG Educativa. Atenção, ouvinte da rádio UFMG Educativa.
Este é o programa esportivo Óbvio Ululante. Seis horas 24 minutos, estamos de volta ao vivo pelo 104,5 FM, também na internet, ufmg.br/rádio. Futebol e arte. Bom, a gente vai de futebol e arte. Essa música tem tudo a ver, né, Marina, com o futebol e arte de hoje. Pois é, vamos falar de música hoje no futebol e arte. Né? Em 2006, um grupo de amigos da cidade de Florença, torcedores da Fiorentina, resolveram criar uma banda. O nome da banda? Carlos Dunga, como vocês já ouviram aí. Não sei se dá pra entender, mas é isso que eles cantam. Não por acaso, o mesmo nome do ex-volante técnico da seleção brasileira que jogou entre 82 e 92 no clube italiano em questão. O futebol, o punk e Iron Maiden são claramente as três principais referências da banda, com músicas mais puxadas para o metal e outras para o hardcore. Se você gosta de uma dessas coisas, existe alguma chance de você gostar de Carlos Dunga. Né? Trocadilho infame. Em seu símbolo, há um crânio com ossos cruzados, tal como uma bandeira pirata, né? A Jolly Roger. Que no caso no caso da banda, é uma bola com duas pernas de chuteiras cruzadas. E no O de Carlos está o símbolo da Fiorentina, aparecendo aí claramente a referência futebolística. Não é preciso ser fluente em italiano para entender a referência ao futebol no nome de algumas músicas. Persone de Série B, Brasil campeão do mundo, Carlos Dunga e Questo não é un gioco. E Iron Maiden Football Team, que está em inglês. Como não poderia deixar de ser, a banda tem um forte tom contestador ao futebol italiano e às instituições que controlam o futebol profissional de maneira geral, né? Mas chama a atenção a reverência ao que ficou conhecido como futebol arte brasileiro. E aí uma das letras eu achei uma tradução na internet, que diz assim: como as pessoas podem achar que o futebol mais bonito é o italiano? O futebol mais bonito e mais emocionante é certamente o brasileiro, né? Dizem os italianos lá de Florença na música Brasil Campeão do Mundo. Só é engraçado ver essa representação do futebol brasileiro atrelada à figura de Dunga, pois, ao menos no Brasil, o volante nunca foi conhecido pelo seu futebol arte, né? Convenhamos. Pelo visto, há quem pense diferente. E aí, Rafael, o tio Phil falou aqui, só se for arte marcial, né? O Elcio mandou uma ontem boa também, arte rupestre. Mas eu entrei em contato com o pessoal da banda, né, pra pedir a letra dessa música Carlos Dunga, porque assim, eu não sei italiano, não entendo italiano, e muito menos hardcore italiano. Sim, fica mais complicado. E aí pedi a letra pra dar uma olhada e tal, e o mais engraçado é que a letra não é sobre o Dunga, a letra é um manifesto da banda sobre ela mesma, falando sobre, né, tipo assim, a atitude punk e tal, exato, falando, a gente faz música pra se divertir, a gente não tá aqui pra agradar ninguém, e não sei o que, e Carlos Dunga é o refrão, porque é o nome da banda, e não... Né, apesar de ser em homenagem ao jogador aí, a música não fala dele, eu fiquei decepcionadíssima. Mas, enfim, aí foi essa história engraçada. E eles devem estar nos ouvindo lá de Florença agora, porque... Não estão entendendo nada, né? Mas não estão entendendo nada, mas um abraço pra eles. Um abraço aí pros italianos. Os caras do Carlos Dunga. Podemos falar aqui que eles estão correndo atrás do Brasil ainda, né? São Teto, Brasil, porque não estão ouvindo mesmo, não estão entendendo mesmo, né? Então podemos falar qualquer coisa. Não, e assim, só pra contextualizar, a banda surgiu depois da Copa de 2006, que a seleção italiana... Do Tetra da Itália. Exato. Então, né, por isso que... Fizeram essa homenagem ao Carlos Dunga, né? É isso aí, esse foi o Futebol e Arte. É muito legal, Marina, muito interessante a banda, né? Bem diferente, essa homenagem, né, ao Carlos Dunga, né? Nem aqui no Brasil eu acho que a gente encontra... Não, eu acho que em lugar nenhum, nem no Inter, cara. Eu acho que o Dunga ele é muito mal entendido, né? Eu vi o Dunga jogando, inclusive, no Vasco. Sim, não, foi um bom jogador. Um belo jogador. Nos deu um dos títulos importantes com o Lazzaroni, que era o treinador. E também as vestimentas dele, ele é um cara contemporâneo, ele está além do tempo dele. Nós um dia ainda vamos entender o Dunga, né? Claro, então, não só com o futebol que ele prega, como também com as roupas que ele veste. Então nós ainda vamos entender o Dunga. Valeu então, valeu Marina. Esse então foi o Futebol e Arte de hoje. Agora são 6 horas 29 minutos.
né? Como eu falei no começo do programa, a gente tá aqui com o Vitor, que é o técnico do time feminino do América, também com a Rosinha, meio atacante do Coelho. E pra gente começar então, né, falar aqui com os nossos convidados, eu queria perguntar a Rosinha, né, como é que é, né, essa vida de jogadora, né? A gente sabe que as condições para os jogadores ainda não são aquelas ideais e tem que conciliar com outras atividades também, né, da vida, tem que trabalhar, né, porque só viver de futebol, infelizmente, é complicado ainda, né? Boa noite. Boa noite. É complicado sim, viu? A gente trabalha, né, durante o dia e a gente chega para treinar e ainda todo mundo ali com um sorriso no rosto. Isso motiva, né? Porque se a gente for parar para pensar, as condições que oferecem pra gente hoje ainda tá muito abaixo, né? Sim. Eu acho que o futebol feminino precisa de apoio. Acho que ainda não tá do jeito que a gente espera. Mas enfim, vamos do jeito que dá, né? Acho que trabalhar ali, chegar a treinar, eu acho que isso é motivante. Então, a gente vai procurar sempre fazer o nosso melhor, né? Pra sempre tá motivado, tá querendo sempre buscar o melhor. E a gente estava até conversando ali fora, né? Você tem 2 trabalhos, né? Além do futebol. Sim, então você tem que tirar forças de não sei onde, pra te falar a verdade. Se vira nos 30. Se vira nos 30 ali. Mas graças a Deus, né? A gente corre atrás, a gente busca. Eu acho que é uma paixão, um amor que a gente tem pelo futebol. Falo, né, por todas que jogam comigo ali. Todo mundo sempre buscando, sempre tá melhor fase. Então, eu acho que independente 1 ou 2 trabalhos ali, a gente sempre vai chegar para treinar, para jogar com uma motivação sempre em alta ali no campo. E Vitor, você vê isso mesmo, né? Que as meninas, mesmo com todas as dificuldades, chegam ali dispostas, né? Para treinarem, para jogarem, viagens. Pois é, boa noite, Rafa, boa noite, pessoal. As meninas chegam muito felizes ainda, se desdobram, fazem de tudo para conseguir treinar, para conseguir jogar. E realmente a gente vê o quanto que elas sofrem, quanto que elas têm que abrir mão para estar à disposição das viagens, para estar em condição de jogo. E isso motiva a gente a querer sempre trabalhar mais forte. Quando eu entrei no futebol feminino, eu sinceramente não esperava ser da forma que é. Acho que a dificuldade que elas passam é muito grande pela vontade que elas têm. E como as coisas agora não são boas, elas nunca tiveram tão boas, por incrível que possa parecer. Sim. Acho que essa é a motivação que eu tenho para trabalhar com o feminino. Quando eu chego no campo e olho as meninas, eu falo assim, poxa, tô fazendo uma coisa bacana, aqui tem algo pra gente crescer, tem algo pra gente melhorar. E eu acho que é isso que motiva a gente a trabalhar com futebol feminino. Rosinha, eu tenho uma curiosidade. Jogadora do futebol feminino ganha bicho? Olha só, eu nunca ganhei não, tá? Pra te falar a verdade. Mas Má ideia, não. Não seria, né? Porque vocês foram vice-campeãs, né, ano passado. Sim, vice-campeãs mineiras, né? Mas, infelizmente, pelo menos ali, acho que pra mim não teve bicho, não. Acho que pra ninguém. Se tiver bicho ali, eu acho que eu vou cobrar o meu, tá? Se não sabia, né? Se rolou bicho agora, vai ter que rolar, né? Agora eu quero saber se rolou bicho, porque se tiver rolado, eu quero o meu mesmo. Olha aí, se você fala agora que ganhou, então tem algumas das meninas escutando e não ganharam, hein? Que confusão. Nossa, imagina! Que confusão. Ô, Rosinha, e fala pra gente, assim, como é que você começou no futebol, né? Desde quando você joga, por onde que você já passou? Então, minha mãe fala que eu já nasci gostando de futebol, né? Mas eu comecei mesmo a disputar campeonatos com 11 anos de idade. Eu sou, né, pequenininha ali, né? Então já comecei bem de baixo mesmo, literalmente. Trocadilho, né? Mas enfim, joguei pelo Atlético Mineiro, fiz parte do Santa Cruz, entre outros times de futsal. Mas, né, não dá pra falar todos aqui, infelizmente, mas agradeço a todas as oportunidades que eu já tive. Todos os times que eu já joguei. E agora eu tô fazendo parte desse elenco do América, né? Um projeto que só tem a crescer e eu acho que vai dar muito resultado. E no campo sempre foi meio atacante? Então, a minha posição de origem é lateral direita. Mas eu faço meio atacante, sim. E gosto bastante. Acho que é uma posição que eu me saio bem. Tá saindo bem.
Ô Rosinha, fora a dificuldade, né, que o futebol feminino jogado por mulheres aqui no Brasil já encontra, seja na estrutura, eu queria saber se por parte da sua família, quando você começou, se você teve apoio, se o pessoal foi resistente, se você ouviu também muito preconceito, né, por causa de mulher jogando futebol. Então, eu agradeço sempre a minha mãe, porque ela sempre me apoiou. Então, a mãe dela tá ouvindo o programa, viu, gente? Beijo, mãe. Mas então, ela sempre me apoiou, minha família toda. E hoje, eu vejo que se eu não tivesse apoio da família, eu acho que eu teria desistido. Porque o que a gente ouve fora, preconceito, é muito grande. E hoje ainda, por mais que o futebol vem crescendo, o preconceito parece que vem crescendo junto com ele. Ele não diminui, entendeu? O preconceito permanece. Então, a gente tem sempre que manter o foco ali, porque se não tiver um psicológico bom, você acaba extravasando e acaba desistindo. Não, eu queria só falar um pouco sobre o que o Vitor, né, lembrou aqui, que apesar das dificuldades ainda serem muito grandes, estamos vivendo um bom momento, né, do futebol feminino em comparação a outros momentos. Já foi bem pior, né? Eu acho que há uma preocupação aí na legislação, mesmo da formação de times femininos, né? Então isso é o Profut que está trazendo essa obrigatoriedade, né? E eu acho que a Dilma ela teve uma preocupação com isso, até por uma certa pressão dos movimentos sociais organizados aí, e que deram apoio, né, em determinado momento. E, assim, dizer que a experiência que eu tive na Espanha, ela não é realmente muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Só que, na verdade, me pareceu que o futebol feminino, ele tem um calendário muito grande, né? Porém, você vê que o espaço que o futebol feminino tem, ele é muito pequeno ainda, né? Então, o próprio Mundial de Futebol Feminino, ele, assim, passou na televisão? Passou, né? Mas era muito pouco comentado na mídia, por exemplo. Era muito pouco comentado na mídia. O Mundial Feminino, né? Então, inclusive, eu estava recebendo nesse momento lá uma estudiosa do futebol feminino, que é a professora Silvana Guelna. Nós querendo ter notícias, assim, conseguimos até ver os jogos, porém, você vê que está tudo muito centrado ainda no masculino. A única diferença é que realmente tem um calendário muito bem definido, muito bem organizado, de várias divisões, né, o que ajuda bastante. Aqui no Brasil a gente está tentando caminhar para isso, né? A CBF criou com mais apoio o Campeonato Brasileiro há algum tempo, mas ainda assim não é um campeonato com a data igual o masculino, não é um campeonato de pontos corridos. Ele é dividido em várias fases e a primeira fase de grupo, por exemplo, dura 2 meses. Então, a maioria dos times tem esses 2 meses de calendário e depois não jogam mais. Aqui em Minas a gente tenta manter um campeonato para a gente jogar durante o ano, mas ainda assim é complicado. O futebol feminino no Brasil está tentando se evoluir. Acho que com essa ideia do Profut a gente tem uma deixa para conseguir crescer. Acho que a Dilma fez uma coisa muito boa pelo futebol feminino. E agora tem que esperar o apoio do clube, apoio das pessoas que trabalham com futebol para o feminino continuar crescendo. Esse espaço que o Silvio falou que é difícil ter, a seleção principal disputando um torneio, está jogando exatamente agora e não está passando em nenhum canal de televisão, por exemplo. E a representação, né, maior, assim, que é a seleção do país, né? Exatamente. Mas falando um pouco também dessa questão de calendário, assim, além do Campeonato Brasileiro, tem o estadual, né, que vocês... Isso. Que disputa. A Copa do Brasil não tem para categoria? Tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil para Minas Gerais é uma vaga só. Então a gente está com... Só o campeão do estado. Só o campeão do estado, que hoje é Ipatinga. Mas a gente está com algumas coisas que talvez vai mudar o regulamento, talvez não vá. Ainda não está definido como que vai ser esse ano. A gente vai jogar ainda o Campeonato Mineiro, que começa em agosto, e a Taça BH, que começa agora em março. Já convidando a galera para ir lá prestigiar e assistir a gente, dia 20, é a nossa estreia. Onde que é o jogo? Nossos modos de campo são no Baleão, a tabela ainda não está pronta. TJ gostou, TJ vai ser torcedor assíduo lá. Ih, rapaz, Baleão é lá perto de casa, conheço demais Baleão. Legal. Vizinho lá. Agora 6 horas e 38 minutos. Ô, Rosinha, a gente tava conversando lá fora antes, você tava falando que você faz uma preparação a mais, né, também, além do América.
Sim, devido à falta de apoio, né, que a gente tem, às vezes, o América ainda não fornece uma academia pra gente, então, né, aproveitando a deixa aí, mandar um abraço pro Luiz e agradeço a Academia Uniarte que faz parte desse projeto comigo, que me ajuda bastante. Então, a gente sempre espera pessoas assim, pessoas que apoiam, né, que dão esse valor pra gente. E outras meninas também, elas fazem esse tipo de preparação? Elas tentam preparar também fora do clube também? Sim, a maioria ali tenta se manter da melhor forma, né? Pra chegar e fazer bonito. Agora eu te fazer uma pergunta complicada, hein? Como é que é a relação lá com o professor, hein? É bom ter o Vitor como técnico? Deixa eu só perguntar a ele uma coisa aqui. Como é que vai minha posição lá no campeonato? Tem que saber se vai ser titular, né, no próximo jogo. Mas então, a relação com ele é muito boa. Falo por mim, né? Com todas também é super tranquilo. Ele é um cara que abraça todo mundo ali, procura... É um cara muito empenhado, né? Vou fazer uma gracinha aqui agora. É um cara que se dedica muito. A gente às vezes até cobra dele. Poxa, você tá demais hoje, vamos dar uma respirada aí, porque ele é bem intenso ali em todas as atividades que ele passa pra gente, mas eu acho que tem que vir dele mesmo, né? Eu acho que ele ali motivando a gente é sempre muito importante. É um cara bacana. Ô, Vitor, quem refresca a bunda de pato é lagoa, né? Você viu, né? Eu queria só fazer mais uma pergunta pra Rosinha e o Vitor também responder. Já respondeu essa, mas eu acho que vale a pena responder de novo. Pra vocês, o que é o futebol? Pra você, Rosinha. Eu acho que o futebol, pra mim, se define em uma só palavra. É amor demais. Eu deixo, tipo, serviço, saio mesmo, às vezes mais cedo pra ir treinar, pra viagem, então, às vezes não durmo. Eu acho que é um amor que eu tenho pelo futebol e se for pra fazer qualquer coisa, eu faço. Bom, futebol pra mim é fácil definir, cara. Acho que minha vida inteira girou em torno do futebol, desde o dia que eu nasci. A primeira palavra que eu falei na minha vida foi gol, bola. E desde pequeno meu pai sempre me incentivou, levava pra assistir o jogo de futebol, pra eu jogar. Joguei futebol desde os 8 anos até parei de jogar. Fui estudar futebol, fui ser treinador de futebol. Acho que eu não consigo imaginar minha vida sem ter o futebol. Ô Vitor, vocês disputaram agora, né, o Campeonato Brasileiro, agora Isso. vem a Taça BH, não é isso? Isso, o Campeonato Brasileiro a gente jogou a primeira fase num grupo muito forte, fizeram um grupo da morte assim, foram a gente, o Vasco, nosso grande mestre Silvio, torce pra ele, o Rio Preto, que é o atual campeão brasileiro, o Adeco, que é o time tradicionalmente muito forte, muito conhecido do futebol feminino, e o Corinthians. Fizemos bons jogos, a gente até na última rodada não estava classificando no saldo de gols, até se aconteceu um lance no finalzinho ali. E a gente terminou agora nossa participação, começa a Taça BH agora em março e o Mineiro em agosto. Legal. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Rosinha, pela participação aqui. Sucesso, né? Muito sucesso para vocês aí nessa caminhada complicada. Continuam com a gente, né? Até às 7 horas ainda. Mas agora a gente vai pro intervalo, 6 horas 42 minutos. Já estamos de volta aqui no Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Anda, filho, você ainda não terminou de arrumar suas coisas? Tô indo, mãe. Falta pouca coisa. Essa blusa vai? Vai. E esse joguinho? Vou levar também. Você tá colocando as duas jaquetas? Tá fazendo muito frio, mãe. Mas desse jeito não vai nem fechar a bolsa, filho. Vamos logo, gente. O posto de doação já vai fechar. É tempo de compartilhar. O FMG Educativa. Ô, olha por onde anda. Ei, ele não enxerga. Nó, que mancada. Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio FMG Educativa 104,5. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
6 horas 43 minutos, esse é o Óbvio Ululante ao vivo aqui na rádio UFMG Educativa 104,5 FM. Estádios pelo mundo. Bom, agora com o Silvio, com os estádios. Boa noite, Silvio. Boa noite. Eu fiz um quadro aqui sobre estádios que eu estou chamando de estádios de outrora, estádios de agora. E aí, pessoal, a minha reflexão no nosso programa de hoje é feita a partir até da minha ida nesse domingo passado ao estádio de São Januário. Eu estava com saudade, já tinha um tempo que eu não ia. E que é um estádio é um estádio antigo, né? São Januário está caminhando aí para os seus 90 anos quase, né? E considerado ultrapassado aí diante dos novos estádios e arenas que foram inaugurados ou reformados recentemente no país. Além disso, a minha experiência na Espanha o ano passado, aí, durante o pós-doutorado, em estádios considerados globais e nos não globais, reforça a minha fala de hoje. Fundamentalmente, a percepção se dá pelo ambiente vivenciado nesses dois tipos de estádios. De uma maneira geral, os estádios que recebem os jogos da primeira divisão no Brasil ou em qualquer outro país têm normas de segurança claras. Contudo, é perceptível que as normas implícitas, aquelas que não estão escritas, né, mas que passam pelo constrangimento de um ethos hegemônico, diferenciam muito de estádios de outrora para os estádios de agora. Há nos estádios de outrora uma permissividade moral, estética, social, que não se vê nos estádios de agora. Há, inclusive, segundo a minha percepção, uma camaradagem entre torcedores que se difere hoje em dia. Apesar do nosso querido Christian Kolansky, que é membro lá do GFUT, pesquisador de estádios também, ter identificado em um texto do Ludopédio um Mineirão diferente para cada setor do estádio, um belo texto que ele escreveu, eu entendo que é algo que se generaliza nesses dois tipos de estádio e que operam muito na forma de vestir, de manifestar e do relacionamento de torcedores na interação com o jogo, jogadores e todos os atores dos espetáculos, né? Eu realmente não estou aqui fazendo uma defesa que os estádios todos têm que ser de outrora, todos os estádios têm que ser de agora, mas eu estou aqui na condição de acadêmico defendendo que as nossas análises e o trato com esses dois tipos de estádios deve ser mais cuidadoso. A própria mídia também, ela acaba demonizando muito os estádios antigos, os estádios onde que você tem a oportunidade de viver uma outra realidade. Bom, esse é o meu quadro e dizendo assim que eu estou muito feliz com o que eu vi. Eu estava junto com as minhas filhas, rimos muito em São Januário, coisas que eu não tenho percebido nesses estádios mais modernos, né, a partir realmente daquilo que as pessoas se sentem à vontade para fazer dentro em uma arquibancada, em uma cadeira. É isso. Legal, Silvio. Esse foi o Estádios pelo Mundo de hoje. E lembrar que o Vasco atualmente é o único time do Rio que tem uma casa, né, para jogar. Os times do Rio estão meio, né, sem sempre lugares. foi, né? Só ele, né? Agora porque mais ainda. Os outros não têm estádio, é verdade. Eles jogam no Maracanã. E estão fechados, né? Estão fechados nesse momento, tá mais complicado ainda para as equipes do Rio. E que o nosso estádio foi construído com o nosso dinheiro, não foi construído também com as benesses públicas, né? Isso é outro importante. Não ganhamos o terreno de ninguém, não ganhamos cimento de ninguém, tudo com dinheiro dos nossos associados. Pessoal, 6 horas e 47 minutos. E um outro assunto que eu não sei se vocês viram, né, que saiu nos últimos dias, que um relatório, né, publicado pela CBF dizendo que cerca de 80% dos jogadores do futebol brasileiro ganham até R$1.000 por mês, né, que isso daí mais ou menos 23.238 jogadores do futebol brasileiro. E 96,08% não passam de 5 mil. Menos de 1%, né, que seriam aqueles atletas ricos, né, que são aqueles que a gente vê na televisão, que estão jogando as primeiras divisões, que ganham mais de R$50 mil. Talvez até pra gente parar um pouco de pensar, né, que muitas vezes
as pessoas querem falar a vida do atleta é fácil, né? Mas não é todo atleta, né, TJ? É bom pra quebrar aquele clichê, né? Quer ter salário igual de jogador de futebol? Eu não. A maioria deles não, né? A maioria não ganha igual os mais famosos. Sim. Mas o apelo da mídia em torno desses jogadores que tem mais fama gera essa ideia que jogador de futebol, que todos os jogadores tem de futebol aquela vida, profissional tem a vida de glamour. Que todos são da Série A, né? Que todos são da Série A. Exatamente, o filme. E desses da Série A, se eu não me engano, não é, tipo assim, não são vários, né? No Brasil era só o Pato que ganhava mais do que isso. O Pato era o único que com salário acima de 500 mil, É. né? Que tem um contrato acima de 500 mil reais. Outro dia eu estava fazendo uma reflexão, até por uma notícia que eu li, sobre o Felipe, que jogou no... Eu estava pensando um pouco isso. Tem alguns jogadores que ganham muito bem. Vamos dizer, os jogadores jogam na Série A do futebol brasileiro, né? Então eles ganham muito bem, tá? 50 mil reais. Ganha 50 mil reais, 60 mil reais. Porém, o meio faz com que esses jogadores tenham determinado tipo de gastos, né? Há um ambiente que força um pouco isso. Só que esse jogador, ele para de jogar por volta dos 35 a 40 anos. O cara ainda tem toda uma vida pela frente. O cara tem mais 40 ou 50 anos aí pela frente. Você imagina, esse cara parou totalmente. Obviamente que ele também parou de receber. E mesmo que ele tenha feito um investimento, que esse cara tenha sido esperto, esse cara tenha investido em imóveis, coisa e tal. O que esse cara vai ser da vida? O que ele vai fazer para a vida? O cara tem poucos elementos. Ele não estudou, é um cara que certamente não tem elementos culturais para frequentar teatro, cinema, etc. Esse cara, ele fica muito perdido. Eu acho que isso é um problema muito sério. E até Nossos jogadores são muito despreparados, né, em função de um sistema educacional brasileiro, em relação que, por exemplo, são alguns jogadores de fora, que tem uma outra instrução ou que pode viver a vida de outra maneira. Não só falando desse caso, assim, né? Até o padrão de vida que eles têm tem que mudar totalmente, assim, de uma hora para outra, né? E, também e aí eles ficam buscando, o sonho é buscar um espaço, continuar no futebol, ou um espaço na mídia hoje para ser comentarista, alguma coisa assim, mas é uma minoria que consegue isso, né? E fora que, assim, dizem que a carreira de jogador de futebol é curta, né? Mas joga desde os 10 anos de idade, só não é formalmente profissional porque não pode, mas joga desde os 10 anos de idade. A Rosinha acabou de falar. Começou a jogar com 11 anos, não foi, Rosinha? Isso. Foi sim, 11 anos. Pois é. E existe essa questão aí, quando eles deviam estar se preparando para uma vida mais ampla, eles estão sendo obrigados a só olharem para o futebol, só jogar futebol e totalmente alheios, inclusive, da sua própria vida econômica, totalmente alienados em relação a isso. E a sociedade. Não todos, esse perfil tem mudado porque há uma preocupação, porque não interessa mais vender jogador sem esse tipo de capital humano, né? Porque é assim que pensa o mercado. Ele não se adapta porque ele não se adapta na Europa, mas a preocupação vem daí, não é porque ninguém está preocupado com... E vivem quase escravos, né? Os meninos da base. Abrir mão de escola, abrir mão de tudo, sai do interior do Maranhão para jogar em São Paulo, passando fome, e largam escola, largam tudo. Não só para falar um pouco também mais desse assunto, assim, acho que essa pesquisa que saiu, assim, era uma coisa que, assim, nós aqui já estamos careca de saber, eu, TJ, como... Você é mais ainda do que professor, eu mais que todo mundo. Careca de saber e ele tá mais que todo mundo. Tá bem sabido. E uma coisa que a gente, como professor, assim, a gente tem que ter o compromisso de falar isso com nossos alunos, né? Porque eles fantasiam muito isso, né? Essa questão do sonho de ser jogador. É uma crueldade vender essa ilusão. Vender essa ilusão de que todo mundo vai, né, ficar rico com futebol e tudo mais. Sem contar aqueles que muitas vezes chegam ali a 19, 20 anos, na porteira ali pra virar um profissional e acabam, né, não chegam, né, não estouram, não viram profissional. Pois é, e muitas vezes essa ilusão também, pegando o gancho aí do tipo, ela é vendida justamente para poder ter aquela massa pra você poder peneirar, né? Quanto mais gente interessado, mais fácil é tentar, né, garimpar algum talento, algum diferenciado. Mas só que para poder achar esses quantos que vão ter que abrem mão de se sacrificam tanto, então será que vale a pena vender essa ideia? Isso aí realmente, como falado, é cruel, é desumano. Eu vivi isso na pele antes de ir pra América, eu treinava o Sub-15 do Democrata, né? Vários meninos começavam a querer abrir mão da escola para se dedicar aos treinos, para se dedicar à vida de atleta, e eu sempre intervia. Eu falava, poxa, a probabilidade de você virar profissional é pequena, e se você virar, a probabilidade de você não ganhar dinheiro é muito grande. Então, você tem que estudar, você tem que se dedicar.
e inclusive tentava cobrar isso com o apoio da diretoria, que era difícil. Eu conheci alguns treinadores de base que são professores, inclusive o Marcelo Vilhena, quando trabalhava na base do Cruzeiro, ele tirava do jogo os atletas que não frequentavam a escola. Ele chegou a ter problemas com a diretoria do Cruzeiro por isso, e custaram a comprar a ideia dele, quase foi demitido, porque queria que o menino estudasse, a diretoria não queria. São casos bem extremos, assim. Pessoal, 6h53, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Óbvio Ululante de hoje. Antes a gente escuta mais uma criação sonora de Felipe Assunção. Charge sonora. O som da imagem, a imagem do som. Olá, estamos aqui diretamente da cidade do Galo, na coletiva de imprensa, aguardando algum jogador, algum dirigente, alguém para dar uma coletiva de entrevista pra gente. Olha lá, estou vendo alguém chegando, está chegando ali Olha, não estou reconhecendo bem essa pessoa. Será que é um jogador? Boa tarde. A primeira pergunta, por favor. Boa tarde. Você é novo no time do Galo, um jogador novo? Não, trabalho aqui há bastante tempo. Próxima pergunta, por favor. Posso saber em qual posição o senhor joga? Joga ali no vestiário, trabalho no vestiário do Galo aqui. Ah, então o senhor é roupeiro do time? Sim, também. Será que nós poderíamos conversar com algum dos jogadores, os jogadores que vão jogar na partida e tudo mais? Não, os jogadores estão concentrados pro jogo de hoje aí. Não pode dar entrevista hoje, não. Então... Bom, tudo bem, os titulares eles estão concentrados, mas então poderíamos falar com os reservas? Então, os reservas que estão concentrados. São os reservas que vão jogar as próximas partidas? Sim, uai. E os jogadores, então poderíamos conversar com alguns dos titulares, já que eles não estão concentrados? Os titulares? Esses aí não vão aparecer aqui tão cedo. Mas como assim? Eles só aparecem de 15 em 15 dias aqui. Só vem pro joguinho da Libertadores mesmo. Mas eu tô aqui 3 anos, sem parar. Charge sonora. O som da imagem, a imagem do som. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. O Serelep está na UFMG Educativa com muita novidade. Ligue seu rádio, computador, iPod, celular, radinho de pilha, MP3, P4, P5, P6. E sintonize nosso programa, todo sábado e domingo, às 9 horas da manhã. Serelep, uma pitada de música infantil. Um projeto de extensão do curso de graduação em teatro da Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenação geral, professor Eugênio Tadeu. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante. Frase do dia. Seis horas e 56 minutos, então vamos para a frase. Olá, TJ. Muito bem, querido ouvinte, eu nem lembro mais quem mandou a frase do dia. Foi o Rafael mesmo? Ô, Rafael, valeu. Foi, vamos lá. Devido ao mau futebol do Cruzeiro no começo desta temporada, o presidente Gilvan de Pinto Tavares parece não ter mais a mesma confiança do técnico David de antes. Em entrevista ao Super Esportes, o mandatário do Cruzeiro disse, abre aspas, o que posso dizer é que se der certo, ele fica, se não der, ele sai. Mas, fecha aspas, mais direto que isso, impossível. Isso tá me lembrando as famosas frases do ex-presidente do Corinthians, Vicente Matheus, que a gente tanto usou aqui nos inícios do óbvio. A frase do óbvio era sempre uma frase do Essa Vicente frase é esclarecedora, né? Exatamente. Pessoal, 6 horas e 57 minutos. Muito obrigado, TJ, né, por fazer a frase aqui pra gente hoje. Bom, a gente tá chegando ao fim, né? Daqui a pouco tá chegando a Voz do Brasil. Antes dá tempinho daqueles últimos abraços, agradecimentos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luciano, o Churiço, porque ele é chorão pra caramba. Aí, como eu mandei um abraço pro Gino e pra Luísa, que estavam ouvindo o programa, Ficou com ciúme, né, ele Luciano? tá num ciúme aqui terrível, já reclamou aqui. E o homem chorão é a pior coisa do mundo. Então, um abraço, Luciano. Saudade aí, apareça no programa.
Queria mandar um abraço. Primeiro agradecer a presença aqui do Vitor e da Rosinha, o Vitor mais uma vez. E mandar um abraço para todo mundo do GFUT, todos os nossos ouvintes. Mandar um abraço pro ouvinte Rodrigo Freitas, que fez aniversário ontem. Rodrigo, meu chegado, meu amigo, um abraço para você, felicidades, tudo de bom. Alguns recados rapidinhos. Sim. Sábado vai ter um campeonato de futebol de botão, o segundo, Sim, no Museu Brasileiro do Museu Futebol, do no Mineirão, né? Um abraço aí pro Thiago Costa falando isso, pros ouvintes. O professor Elcio disse que ninguém ganha dele e vamos lá tentar tirar a hegemonia do professor No dia Elcio. 8 vai ter também um debate sobre futebol e mulheres, inclusive acho que seria interessante para Rosinha e o Vitor também, se puderem comparecer, mediado aí pela Priscila do GFUT, lá também no Museu Brasileiro do Futebol. Às 19 horas. E se o pessoal do Carlos Dunga estiver ouvindo a gente, um abraço e é isso. Só agradecer também, o Thiago me mandou o convite aí do futebol de botão. Se der, eu apareço lá também para dar minha canjinha. 8 da manhã, sábado. Bom, gostaria de agradecer bastante a Rosinha e o Vitor. Muito obrigado pela participação de vocês. Rosinha, quer dar um recado também? Queria mandar um abraço só pro pessoal lá do meu serviço lá, né? Porque se eu não mandar um abraço pra eles, claro. Vou ficar só por conta de ceboleira. E eu quero dizer que a Rosinha, quando parar de jogar, ela vai fazer igual o Juninho Pernambucano, o Júnior, ela tá contratada aqui no nosso programa. Ela manda bem, ela manda bem. Falou, me foi sai muito bem, bem, então tá bom. Foi muito bem. Você falou que sua mãe tava escutando, falou o nome da sua mãe, você vai brigar com você também. Cida, mãe, beijo, te amo. Um abraço tá pra bom, Cida né? também, tá vendo? Eu trabalho no salão, né? Salão FD, meu irmão trabalha comigo. Abraço pra ele. O apelido dele é Dindim, só não tem. Pois é. Valeu, pessoal. Meu 7 primo horas. também. Nosso tempo tá estourando, chegando a Voz do Brasil. Muito obrigado, pessoal. Voltamos na próxima quarta-feira aqui na Rádio UFMG Educativa a partir das 6 horas da noite. Só por causa de você, a rede